Saudações, Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise da FluPress, analisando todo o texto do Dedé Moreira. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Antes, só dar um spoiler para vocês que esses vídeos que eu tô fazendo com essa roupa aqui, com essa camisa aqui do Fluminense, isso aqui já é pós-vacina da Covid. Então realmente, se você notar alguma dificuldade, desculpe, a culpa é da vacina, não é minha. Não tô conseguindo fazer muita coisa. Tá complicado, então eu peço pra vocês um pouco de paciência, tá? Então, dito isso, vamos lá. FluPress, o que não faz sentido. Isso é muito interessante falar. É engraçado que também não faz sentido do Felipe Neto. Mas vamos lá. O interessante aqui é que ele não aborda tema específico, até porque não é um jornal, e sim uma questão de opinião. E emite uma opinião. Não faz sentido alguma coisa. E aí ele tenta instigar o leitor a realmente querer olhar tudo que está lendo ali. Pra quem não sabe, o Dedé Moreira é esse cara aqui. E o Gustavo Albuquerque, esse cara aqui. O Gustavo Albuquerque eu achei legal. Tava conversando com ele um dia desse daí. Eu acho mais legal o Gustavo Albuquerque do que o Dedé Moreira. O Dedé Moreira é muito para frentex. Mas é bom, é interessante sempre ver o que ele fala. Em 6 dos últimos 7 jogos, incluindo a derrota ontem na Argentina, o Fluminense não fez gol. Sim. Só voltou a fazer gol depois da Argentina, que foi fazer 2 gols contra o Bragantino e foi fazer 2 gols contra o Goiás. Resultado, uma vitória e um empate. Mas que isso? O Fluminense praticamente não criou chance. Isso é verdade. Em nenhum momento o Fluminense criou realmente uma chance clara de gol. Sabe, um time que sempre era esperado para criar chance de gol, você vê uma coisa distante disso, realmente chama atenção. Eu achei interessante que ele já chamou atenção sobre isso. Mais que isso, em alguns dos jogos, o primeiro da Copa do Brasil com o Fla, Botafogo, e ontem contra o River, o Fluminense não conseguiu sair perto da sua área. Exatamente. É uma outra coisa também que evidenciou muito, né? Os times que realmente não quiseram jogar de igual para igual, mas sim atacar o Fluminense, conseguiram atacar com uma tranquilidade. Sabe? É outro ponto, né? Se a gente tem esse ponto de não conseguir fazer gol, a gente tem um outro ponto que é justamente não conseguir sair nem da sua área. Direito, assim, não é que não conseguiu. Conseguiu algumas vezes, mas foram raras. E essas realmente muito com problemas. Eu gostei, de novo, outra pontuação muito interessante. Vale um texto futuro a gente pensar essa montagem de elenco, feita de forma completamente incoerente, não profissional, financeiramente irresponsável por Mário, Angione, Fred e que contou com a cumplicidade de Fernando Diniz. Quem eu falo sempre? Eu não sempre falo sobre esses 4 personagens. Sabe, é toda hora a mesma coisa. Não faz sentido. Essa montagem não faz sentido nenhum. Sabe, não traz nada. Nenhum dos jogadores trazem nada pro Fluminense. Que realmente vale o Fluminense ter jogadores no elenco. Eu vou explicar depois sobre essa montagem, mas é interessante a gente ver isso. E eu gostei, né? Vamos lá. Sobre cada ponto. Se eu concordo ou não. Vale um texto futuro e mensagem essa montagem de elenco. Feita de forma completamente incoerente. Sem porque nada faz sentido com nada. Não profissional. Porque novamente a maioria foi amigo. A maioria foi vamos ajudar esse coitado.
Não é isso que eu quero vir no Fluminense, não. O Fluminense precisa ser profissional. Financeiramente irresponsável, com certeza. Porque isso daí só aumenta o custo. Cara, a gente perdeu uma Copa do Brasil. A gente perdeu. E quando eu falo a gente, é justamente porque eu tô falando meio na rede social e falando de tricolor para tricolor. Perdemos muito dinheiro. Quanto custa realmente essa derrota contra o Flamengo numas oitavas de final? 20 milhões? 30 milhões? Isso estava justamente escrito no hall do Fluminense? Então, realmente, financeiramente responsável. E, claro, detalhes também dos principais culpados: Mário, Angione, Fred e Fernando Diniz. Perfeito. Perfeito. O elenco do Fluminense é insuficiente. Isso é verdade. E isso é reflexo do mau planejamento. Realmente. Realmente. Você vê os outros times perdendo jogadores e não acontece nada. O Fluminense, quando perde o jogador, é um caos. Mas vamos voltar para o campo e para o jogo contra o River, que foi parecido com vários outros jogos do Flu do Diniz. Foi bom. Se com a bola, no momento ofensivo, há elogios justíssimos da forma como o Fluminense joga, não dá para dizer o mesmo que sem a bola. Isso é verdade. E sem a bola, quando está em um momento defensivo, o Fluminense também pratica algo como um modelo que quase ninguém pratica. Sim. Aquele toque de bola, somente para transparecer, para chegar um cara do nada, conseguir pegar na bola, partir para um contra-ataque legal e fazer com que isso daí se transforme em uma prática de gol. O Fluminense perde a bola e corre todo dentro para sua área e arredores. São os 10 jogadores de linha em bloco muito baixo e isso não faz sentido nenhum. Isso faz nenhum sentido porque o jogo de futebol é tudo encadeado. O que na história é direto a mesma coisa. Sabe, eu gosto muito do princípio do Carlos Alberto Parreira. Que ele falava o seguinte: cara, você perdeu a bola, você tem 5 segundos para tomar a bola. Que você acabou de perder. Se você não conseguir, volta todo mundo. Não acontece com isso daí. Quando o Fluminense perde a bola, parece que ninguém tenta roubar a bola logo em seguida. E de fato isso daí deixa extremamente frágil o possível contra-ataque que poderia ajudar muito o Fluminense. O Fluminense não tem contra-ataque. Quando o time rouba a bola e tenta sair tocando, todas as disputas passam a acontecer perto da área do Fluminense. De novo. É uma outra situação. É sempre perto da área do Fluminense. Quando consegue roubar a bola, você tem metros e metros a percorrer até chegar no campo adversário e esse time que está sendo escalado não chega. Não tem. Perfeito. Perfeito. Teórico perfeito. Tudo que ele está falando está acontecendo de verdade. Tá. Antes de a gente falar sobre isso, antes de a gente falar mais sobre esse tema, faz tudo que se inscreve no canal, faça o roteiro pra você que curte, comente, compartilhe, redes sociais da Cristiano TV, vê todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pique na tela para não qualquer valor e vamos falar mais sobre esse tema que está sendo muito esmiuçado, muito legal. Porque se atuares, nenhum jogador tem característica, capacidade de conduzir essa bola quando o Flu sai da primeira pressão do adversário. Não tem. Não tem. Nem o próprio Keno. Não tem. Isso deu justamente por isso. Muitas vezes o Flu sai dessa pressão porque é bem estruturado para sair. Mas a bola acaba chegando em jogadores que têm como característica o toque de bola e não a condução. A gente tem aqui o Martinelli, o próprio André.
são jogadores que realmente não têm justamente essa condução. Então, sim. Lá atrás tinha justamente assim o Fluminense invencível. Tinha ali o Alexander, que conseguia conduzir a bola. O próprio Marcelo, que também conduzia a bola. Agora, o restante não tem esse poder. É entender como que essas peças se encaixam. E acaba que essa bola, quando o adversário pressiona, nunca chega no campo de ataque, para que o Fluminense consiga jogar como sabe e gosta. Exatamente por isso. O próprio Fluminense se auto-sabota. É assustadora a quantidade de vezes que, em jogos como o de ontem, o Aras pega essa bola sozinho e carrega, secado por 2, 3, 4 oponentes, enquanto o time todo ainda tá lá atrás. Cara, isso daí me deixa muito revoltado. Não tem ninguém na frente. É sempre a mesma coisa, onde que ele tá lá com 3, 4 jogadores. E tipo assim, se tivesse pelo menos uns 3 ou 4 pessoas ali, já seria um gol. Mas não tem isso. É assustadora a quantidade de. Tá. E a realidade do jogo passa a ser uma posse de bola mentirosa, que ocorre em grande parte do campo defensivo do Fluminense, sujeita a muitos riscos e que não gera perigo ao adversário. É isso que eu tô te falando, né? Tipo assim, a questão pra mim não é a questão da posse de bola por posse de bola, mas sim como que se cria dessa posse de bola oportunidade. A gente viu muito nisso, pra quem viu o jogo da final da Champions League, a gente viu justamente como que o Manchester City criava situações de gol que o Fluminense não cria. Mesmo assim, tem alta posse de bola. É trazer essa posse de bola para criação de jogadas. E não simplesmente trazer essa posse de bola por ter posse de bola. Isso não significa nada. É o sentido que você dá para ela, né? É a intenção que você dá para ela. Futebol não é apenas número, mas sim a intenção que você dá a esses números. E o Fluminense não dá essa intenção. Ótimo pensamento. Se falta elenco, e é óbvio que falta, também ter faltado o repertório. Sim. Falta elenco. O elenco muito confuso, muito mal montado. E repertório não tem. Não tem uma diferença ali. A única vez que a gente viu uma diferença enorme foi no jogo contra o América Mineiro. Que o América Mineiro diversas vezes tentava ali, afogava o Fluminense, mas o Fluminense chegava com 3 caras de velocidade, Cano, John Kennedy e Lelê, no ataque para meter o gol. Isso foi o único repertório diferente. E mesmo assim não é tão bom. Tem faltado estruturar esse time para sair desse tipo de pressão e conseguir levar o adversário para o seu campo, para a sua área, empurrar mesmo. E não tem isso. Não tem isso com o Martinelli, não tem isso com o André, não tem isso com o Samuel Xavier, não tem isso com o Guga. Não tem. Nenhum time do competitivo no mundo, nenhum time competitivo no mundo defende como o Fluminense defende seu modelo defensivo. Nossa, defende. O time corre para trás, em direção à área. O primeiro gol do River é a prova desse comportamento condicionado. Quando ele fala sobre comportamento condicionado, ele está indo numa prática behaviorista, né? Ele fala sobre isso daí, né? Sobre uma coisa que eu tô muito triste, né? A gente tá me sentindo triste sobre isso. Flu perde a bola e Guga está lá na frente. Quando a bola chega no jogador adversário, o Felipe Melo não sai na cobertura e fica plantado dentro da área. O André, que está ao lado do Idem, corre para trás, enquanto o cara tem toda a liberdade para dominar, carregar e cruzar assim que um jogador do Flu corresse em direção a ele. É justamente isso. Quando você dá tempo, espaço e o cara entende que não vai ter ninguém ali, cara, o cara escolhe onde que ele vai atacar a bola. E se ele escolhe onde que vai atacar a bola, vai ser gol. Excetuando o momento pós-perda, o Flu não agride na marcação.
É um time passivo, preso nas mediações na sua área, de novo, fazendo a mesma coisa. Não muda. Não tenta agredir, não tenta fazer alguma jogada estranha. Sabe? Novamente, olha só como que o princípio da inércia que eu tanto falo lá atrás está acontecendo. E isso e outras questões devem ser objeto de questionamento, mas me parece que, de um tempo para cá, criticar Fernando Diniz é pecado capital sem direito a julgamento. É justamente isso. Quantas vezes eu estou falando sobre isso? Cara, ninguém é perfeito. Nem o próprio Guardiola é perfeito. O Guardiola não é perfeito. O Guardiola já falhou diversas vezes. Demonstrar as imperfeições e falar pro Diniz por que tá acontecendo isso e ele tentar resolver é a melhor coisa que qualquer torcedor tem. A gente não avança no debate. Uma pessoa em qualquer área não atinge a excelência sem rever conceitos e posicionamentos. É exatamente isso que eu tô falando, cara. Olha só como que eu tô sempre falando e parece que o Dedé Moreira tá falando a mesma coisa que eu. Diniz é excelente, mas não tem sido capaz de encontrar soluções para os problemas do Fluminense. E é isso que eu falo. Olha só o que eu falei pra você. Se lembra lá atrás, quando eu falei sobre o jogo da segunda final do Carioca, em que eu falei assim, Diniz, você tem que colocar na cabeça dos jogadores encontrar soluções. Tanto para você quanto para os seus jogadores. Isso não vem acontecendo. Mas lá atrás acontecia. Perfeito. 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 Celso tricolores. Perfeito. Só pra gente ver aqui, né? Um cara que comentou aqui, grandão. Concordo em parte. Chama a atenção que vemos dois Fluminenses. Um antes que ganhava e cantava e vemos um outro hoje. A diferença entre eles é que o primeiro, o Fluminense de Diniz, era um time descansado e o segundo Fluminense, um time cansado e velho. Não, não é isso. Não é isso. E diversas vezes ele podia ter feito isso tudo, mas ele não fez. Porque normalmente ele criou um problema. Tipo, tudo que ele tá falando aqui é justamente essa última parte aqui. Ele não tem sido capaz de encontrar soluções de problemas. Porque ele criou um problema que ele não consegue resolver. Porque ele não quer resolver. E é isso. Perfeito. Perfeito, simplesmente perfeito esse tema. A questão justamente é essa. Você tem todo o direito de criticar quem você quiser. Me critique. Já foi criticado diversas vezes nesse canal. Como também outras pessoas. Mas é justamente isso. A diferença é justamente aquele que quer justamente criticar por querer melhorar do criticar de querer dificultar a situação. Eu sou o cara que sempre quero melhorar o Fluminense. Espero também isso de vocês. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o tempo pra você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais que são de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, salve aos tricolores.